Bom, agora a 13ª semana, né? Agora a gente vai falar aí dos jogos, né? Como é que foram. Teve bastante jogos interessantes, mas a gente acabou errando muita coisa aí nos nossos palpites, né? É difícil, né? Confiamos no Bucks da vida aí, no Chiefs de novo, né? Pra variar, muitos erros. Agora eu tô só um ponto na frente e os dois estão logo atrás ali, então tá tudo embolado. Qualquer um pode vencer aí nessas últimas semanas. É óbvio que conta até o Super Bowl, então vamos ver nos playoffs como é que a gente se sai, né? Vai ser uma loucura. Mas então acho que a gente pode começar esse vídeo aqui pedindo, obviamente, pra vocês curtirem, compartilharem. O de sempre, né? Pra dar aquela forcinha pra nós. E vamos falar aí de Vikings e Falcons, né? Acho que um dos melhores jogos da semana. Já era esperado, né, pra ser um dos melhores jogos. Acho que o jogo em si não teve nada tão bonito, né, vamos dizer assim. Mas a defesa do Vikings tá jogando muito, né? Conseguiu limitar aí o Atlanta Falcons só a 9 pontos, né? Que é uma coisa bem complicada, né? O Matt Ryan não teve uma partida muito boa, né? Foram 173 jardas só pra ele. E o Atlanta, no final das contas, ficou 1 de 10 em terceiras descidas. Então dá pra ver como esse time teve dificuldade enfrentando essa defesa do Vikings, que vai calando nossa boca semana após semana, né? Eu, até agora, mesmo depois... Opa, quase destruí o microfone aqui. Mesmo depois dessa vitória do Vikings, eu ainda fico pensando que nos playoffs o Case Keenum verdadeiro vai aparecer. Mas tá cada vez mais bizarro, né? Parece que é impossível isso acontecer. Eu tô começando a sair desse pensamento do Case Keenum, porque o Vikings hoje tem um time para enfrentar qualquer outra equipe. E quando eu digo qualquer equipe, eu tô falando Patriots, Steelers, Eagles, Saints, Seahawks. Não quer dizer que ele vai ganhar, mas tem uma equipe hoje preparada para enfrentar qualquer desses times, principalmente pela defesa. Eu acho que só em números não é melhor que dos Jaguars hoje, mas é um time que enfrentou várias equipes fortes, né? O Falcons era uma delas, o próprio Saints, e o time ganhou, pegou ataques fortes, né? Limitou um ataque dos Falcons que estava muito bem nas últimas semanas. Limitou o Matt Ryan, ele não marcou touchdown nesse jogo. Então, para ver como essa defesa tem jogado muito bem, o próprio Case Keenum. Eu tinha falado no último vídeo como seria um desafio muito grande para esse ataque dos Falcons enfrentar essa defesa. Muito jovem, muito explosiva, e foi o que aconteceu, tanto que marcaram só 14 pontos, mas foi o suficiente e eles se adaptaram nesse momento daquele jogo, porque a secundária dos Falcons jogou muito bem. E aí com isso o Case Keenum acabou não alongando a bola, como tinha feito nos outros jogos. Tanto que o passe mais longo dele foi pro Schilling de 22 jardas. Então ele acabou se adaptando naquele momento, com passes mais curtos, com screen, saindo do pocket, trabalhando com o jogo terrestre, e funcionou muito bem, isso cansou a defesa dos Falcons. Em questão de relógio, de novo, mais um jogo que os Vikings dominam, né, o relógio, isso é muito importante. Conseguiu cansar uma defesa que mesmo jovem não ia aguentar esse ritmo até o final do jogo. Então, vitória muito importante, e agora o Vikings é o número 1 da NFC. É verdade. E muito merecido, inclusive, né? Eu acho que não tem mais por que ficar questionando essa equipe, que já mostrou que vai brigar vai brigar até pelo Super Bowl, com certeza. Eu acho que vale a pena mencionar que o Vikings, se jogar em casa, ele pode jogar em casa até o final, inclusive no Super Bowl, né? Seria a primeira vez, vamos ver, né? Seria muito interessante, na verdade. Eu acho que esse Vikings é mais consistente do que aquele Cardinals de 2015, que poderia ter jogado em casa, né? Eu com certeza. Defesa é muito melhor. Eu acho que o Palmer tinha números melhores naquela temporada, obviamente, mas a defesa do Vikings é melhor. Ela é muito forte. E o ataque tá jogando bem. E o ataque tá jogando muito bem, não tem estrelas e tá funcionando muito bem. E o Falcons, eu acho que não é uma derrota que acaba todas as esperanças do time, só que agora fica um pouco mais complicado, né? Ainda mais dentro dessa divisão, vai pegar 2 vezes o Saints. Exatamente. Então, uma derrota, o que seria bem possível, já complicaria muito a vida dos Falcons, né? Então, ele vai ter que ganhar do Saints agora, é fundamental essa vitória nos próximos jogos. É engraçado, né, que o Freeman voltou e o ataque acabou não funcionando também. Óbvio que não foi culpa dele, né? Mas a gente esperava um pouco mais do ataque como um todo. Mas como eu falei, a defesa acho que jogou bem, né? Tomou só 14 pontos, gostei muito da secundária, teve um pequeno problema contra o jogo terrestre, né? Mas ainda assim acho que é um time bastante competitivo e vai chegar até o final brigando por essa vaga nos playoffs.
Eu acho que assim, o Vikings se perder nos playoffs, o que eu acho que é totalmente natural, né? Até pelo equilíbrio dessa divisão, eu acho que vai ser mais por mérito das outras equipes. Não acho que o Case Keenum vai chegar aquela hora que ele vai entregar a paçoca, né? Tomara que não. Porque eu acho que a equipe, ele entendeu como jogar, eu acho que essa era a equipe que ele mais poderia realmente render de qualquer outra equipe que existe na NFL hoje, porque é uma equipe que é dominada pela sua defesa. Eu acho que o Vikings começa pela sua defesa e ganha jogos a partir da sua defesa. Aí pro Case Keenum acho que fica muito mais fácil, porque ele só precisa não errar, precisa ser apenas regular. E eu acho que isso ele sempre foi um quarterback regular, apesar do ano passado nos Rams, mas a gente viu que não foi só ele, né? O Goff, que tá jogando muito bem esse ano, também teve problemas. Então eu acho que tá encaixado. Esse time, por ter essa defesa, eu acho que vai muito longe ainda nessa temporada. Porque, como o Michel falou, também enfrentou bons ataques, né? Também não pegou o Patriots ainda, não pegou o Steelers, mas pegou times com ataques bem interessantes. Pegou o Falcons, pegou o próprio Rams e dominou esses ataques. Então, eu acho que assim, o Vikings pode perder, porque é natural, acho que essa conferência é muito equilibrada, a equipe ainda tem muitos jogadores jovens, eu acho que quando chega nos playoffs isso pode fazer alguma diferença, né? Não seria um absurdo os Vikings acabar perdendo, também não seria nenhuma decepção, porque eu acho que a equipe já está fazendo muito mais do que a gente esperava, acho que ninguém cogitava o Vikings nessa posição de melhor equipe da conferência, né? Impossível, ainda mais depois que perdeu o Bradford. Então, eu acho que a equipe, caso perca nos playoffs, vai ser mais por mérito das outras equipes. Mas mesmo assim, eu não consigo ver nesse momento uma equipe que consiga bater os Vikings, né? Eu acho que tem equipes que têm talento para isso, mas bater o Vikings, passar por essa defesa é outra história. E foi o caso que aconteceu com os Falcons, né? Os Falcons não conseguiram jogar. A gente falava aqui que o ataque finalmente tinha voltado a render. O ataque estava criando números bons, né? O Matt Ryan, o Jones também tinha voltado aí a ser aquele recebedor dominante. E nessa partida o Vikings conseguiu limitar esse ataque a apenas 170 jardas, né? O Ryan, né? A 170 jardas, o que é muito pouco para um quarterback como ele. Então o Falcons ainda está na briga. Eu acho que o time é talentoso o suficiente para continuar brigando nessa conferência, mas esses próximos duelos contra o Saints, principalmente, né? São duelos extremamente importantes. O próximo já é em casa. Eu acho que já perdeu uma partida em casa contra os Vikings, não pode perder de novo. Mas tudo vai depender, né, se a equipe também conseguir se impor em campo. Não conseguiu contra os Vikings, que é uma defesa melhor que a do Saints, mas vai enfrentar um ataque que é muito talentoso também. Eu acho que pro Falcons está muito aberto, mas a equipe não pode errar mais. E do Falcons e do Vikings a gente já falou o suficiente, então vamos falar agora do Saints, né? E do Panthers também, né? Que foi o segundo confronto, acho que um dos mais importantes da semana também, né? Vitória do Saints, acho que foi uma vitória relativamente tranquila, né? Na verdade, não teve nenhum momento que você achou que o Panthers ia conseguir virar o jogo, ia surpreender. Realmente o Saints dominou a partida. A defesa do Panthers não conseguiu segurar, né, o jogo corrido de novo, né? O jogo corrido do Saints está muito forte, foram 148 jardas no total pro Saints. Teve algumas big plays, né? Especialmente nesse jogo específico do Ingram, né, que jogou muito, teve uma que ele correu ali umas 70 jardas, foi bem, bem espetacular. E também teve aquele ponto que a gente já tinha tocado, né, antes do jogo, né, que o Michel ainda falou, que o ataque aéreo não funciona, né, do Panthers. E acho que isso é um problema do Cam Newton especificamente. É óbvio que não é um corpo de recebedores extremamente talentoso, talvez as chamadas não sejam tão boas, mas o Cam Newton já tá na liga faz alguns anos, né? Ele não é um calouro, não tá nem perto de ser, né? Já foi MVP. E a gente vê que o jogo aéreo dele não melhorou tanto assim. Desde que ele entrou, ele continua tendo aqueles números pequenos, né? 150, 200 jardas no máximo. É raro ele passar disso. E eu acho que na NFL a gente percebe que, de certa forma, num geral, você precisa ter mais que isso, né? Você precisa carregar o time jogando e passando bolas, né? Ele correu de novo 51 jardas, foi um bom rendimento dele, como sempre, né? Mas no jogo aéreo realmente não tem funcionado e o Saints se aproveitou disso, né? O ataque jogou melhor e a defesa conseguiu parar o Panthers tranquilamente. Fez falta esse jogo aéreo, né? A gente sabe como o jogo terrestre tem bons números, mas por causa do Cam Newton, e nesse jogo os running backs não conseguiam correr tão bem. Tudo bem que o Stewart fez seu touchdown, o McCaffrey também, né, recebeu fazendo touchdown, mas é o jogo dele mais recebendo do que correndo nos Panthers. E precisava muito contra esse time do Saints, que está jogando muito bem, lançar a bola, né, e aproveitar que o Latimer não estava em campo. E o que aconteceu foi que o Cam Newton sofreu muito com a pressão, né, recebeu sacks, não conseguiu lançar boas bolas, e aí o Saints acabou aproveitando, né,
conseguiu abrir uma boa vantagem durante o jogo que não permitiu que os Panthers conseguissem chegar, né? Outros erros também, a própria defesa não conseguiu segurar o ataque terrestre. O Peppers também cometeu 2 faltas infantis, uma lá que acabou meio que acabou com a campanha boa da defesa naquele jogo. Teve o drop do punter também, que foi chutar a bola e derrubou, e aí o Saints conseguiu o turnover. Então, vários erros do time que não poderia. Os dois times chegaram com a mesma campanha nesse jogo. Verdade. Mas a gente viu que o Saints está um passo à frente. A gente viu que o ataque é melhor, né? O Drew Brees, a gente já sabia que era melhor, o ataque terrestre está funcionando mais. O Kamara jogou muito de novo, cada vez mais se consolidando como um grande running back já no seu primeiro ano. E o Panthers agora, para passar o Saints, além de ter que vencer um jogo a mais, tem que vencer 2, na verdade, porque tá com o confronto direto, né? Foram 2 vitórias do Saints, então... Exatamente, então ainda tem a possibilidade, obviamente, dos playoffs, mas ficou mais difícil e o Saints tem tudo para levar essa divisão, né? Ainda mais com esses 2 corredores jogando muito bem. Eu acho que a defesa também conseguiu jogar, por mais que o ataque dos Panthers teve certas dificuldades também, né? Poderia ter apresentado mais. Eu acho que a defesa fez um bom jogo, né? Teve seus turnovers, pressionou muito Ken Newton, precisava. A gente já falou que como ele não é muito bom contra blitz, eu acho que o Saints aproveitou aqui. E eu acho que com a derrota também do Eagles, eles estão sonhando também com pelo menos um segundo lugar geral nos playoffs. Então, Saints mostrando que é um time melhor mesmo. Eu acho que foi uma vitória que acabou sendo natural, né? A gente até coloca esse tipo de jogo um pouco mais equilibrado do que parece, até porque a campanha das 2 equipes era a mesma, mas eu acho que no futebol americano mostrado até nesse momento da temporada, a gente sabia que o Saints era mais time, né? Os 2 lados da bola. E realmente acho que faz muita falta esse ataque aéreo dos Panthers, né? A equipe perdeu muito nos últimos anos, não só nesse ano. Caiu muito a qualidade desse jogo aéreo. Algumas jogadas do Newton, né, acho que mascaravam um pouco a qualidade desses recebedores. Tem muita gente nova lá, muita gente que quando entra nesse tipo de jogo, esse jogo decisivo contra equipes muito fortes, não correspondem. Não sabemos se porque não são grandes jogadores ou porque ainda não tem aquela experiência necessária, né? Então, o Panthers está sofrendo um pouco com essa falta de playmakers, né? A equipe não tem, tirando o Newton, a equipe não tem um grande jogador no ataque. O Austin está voltando de lesão, né? O jogo corrido em nenhum momento da temporada engrenou como a gente esperava que fosse engrenar com esses 2 jogadores, né? Então o Panthers vem sofrendo muito com isso. E do outro lado, quando você enfrenta uma equipe tão equilibrada como essa equipe do Saints, né, e que de novo o jogo corrido funcionou, muito bacana que a equipe está mantendo esse nível de jogo corrido mesmo depois da derrota pro Rams, né, a equipe não mudou o estilo de jogo, e com o jogo corrido funcionando, o Brees tem tempo, tem espaço. A gente falava aqui que o principal duelo era a defesa dos Panthers contra o ataque do Saints, a defesa do Panthers não conseguiu segurar, então ficou tudo muito mais fácil pro Saints. E é uma briga muito boa, né, por essa segunda ou primeira posição dessa conferência, são equipes muito fortes. E eu acho que pro Saints, assim como pro Eagles e pro Vikings, é essencial que a equipe jogue uma partida em casa, 1 ou 2 partidas em casa nos playoffs, né? Então, vamos ver, tem duelos muito importantes contra o Falcons, né? Então, se vencer esses jogos aí, acho que a equipe se coloca, eu acho, como uma das melhores da NFL. E tem muitas chances de ir longe nos playoffs caso jogue em casa, né? Mas pro Panthers complicou um pouco também. Bom, agora vamos falar aí de Eagles e Seahawks, né? É um jogo bem interessante, né? Acho que teve algumas coisas bem legais que a gente não esperava também, né? Foi uma atuação muito boa do Seattle. Eu, inclusive, falei no jogo que eu não tava confiando tanto, que meu sexto sentido dizia que Seattle ia ganhar, mas mesmo assim eu não segui o meu sexto sentido e apostei no Eagles. Meu clubismo tava querendo aparecer, eu não deixei. Então eu devia ter feito isso, mas tudo bem, acontece. O Wilson acho que se colocou cada vez mais como um dos candidatos a MVP, né? Realmente acho que a briga vai ficar entre ele, o Brady e o Wentz, né? Tem que ver como que vai ser o desenrolar aí, quem vai ter... Não sei se a melhor campanha vai definir, né? Tem vários critérios, mas acho que são esses 3. O Wilson jogou muito bem, né? Foram 227 jardas, 3 touchdowns e coisas que os números não colocam, né? Ele fica ali dançando, sambando, fugindo dos... tá escrito sambando ali para eu até lembrar de usar essa palavra. Acho que isso é o principal, né? Ele consegue fugir da pressão, ele realmente joga muito bem. E acho que, pelo menos na minha opinião, o Eagles, ele subestimou um pouco o Seattle.
Eu entendi dessa forma. Eu acho que talvez até tenham entrado meio... talvez nervosa. Eu não sei exatamente se o peso do jogo, por ser contra um time tão, né, forte quanto o Seattle, por exemplo, aquele desafio que o Eagles não fez, do passe pra frente, né? São coisas que realmente parece que o dia não tava tão bom ali. E realmente o Seattle saiu vencedor. Acho que isso coloca 100% o Seattle de volta na briga, óbvio, né? Não que estivesse fora, mas cada vez mais. E ainda dá pra vencer a divisão, por que não? Né? Claro. Eu acho que não tava fora, mas a gente tava começando a deixar o Seahawks mais lá embaixo, né? Nessa briga pelos playoffs. E agora com essa vitória em cima do Eagles, que até então era o melhor time da NFL, eu acho que as atenções voltam um pouco para esse time, pelo menos dentro dessa divisão contra os Rams, né? Realmente o Russell Wilson jogou muito bem, apesar de não ter tido grandes números. Inclusive o Wentz teve mais jardas do que o Russell Wilson, né? Mas o Wilson marcou mais touchdowns, fez mais jogadas interessantes, né? Errou menos, que é muito importante, né? Eu acho que foi um dos piores jogos do Wentz na temporada. Acho que foi o pior. Ele errou bastante, sim, né? Apesar de ter tido bastante números ali, muita jarda. Dia ruim, ou se ele sentiu a pressão de jogar naquele estádio, que sempre é muito difícil. Mas eu acho que não tira os méritos do Wentz na temporada. Eu acho que foi um jogo, ele continua na briga. Eu tinha até falado com o Caio a questão de MVP. Eu acho que se for analisar o jogador que mais está fazendo na temporada, eu acho que é o Russell Wilson. Eu acho que se for o nome em si do prêmio, né? MVP, eu acho que é o que está mais fazendo. Ele está sendo obrigado a fazer. Como o Brady estava no começo da temporada, até o sistema se encaixar. Eu acho que o ataque do Seahawks é o Russell Wilson. Sim. Literalmente é ele 100%. Exato, então ele é o jogador mais valioso, literalmente. Né? Literalmente. Eu só não acho que vai ganhar, porque no final vai pesar a questão de campanha, né? Acho que aí o Brady e o Wentz vão estar na frente. Talvez a questão do Wentz estar no seu segundo ano e fazendo uma grande campanha, como tá também. Enfim, são vários fatores, né? É difícil a gente prever isso. Mas, enfim, a defesa também jogou muito bem, mesmo desfalcada. Eu tinha falado como seria importante tentar limitar o jogo terrestre. O jogo terrestre dos Eagles não passou das 100 jardas e é um dos melhores ataques da NFL, correndo com a bola. Isso foi muito importante, não marcaram touchdown correndo. Eu acho que o único ponto fraco foi na marcação com o Aguilar, né, que ele saiu muito bem, passou 140 jardas. Mas tirando isso, a defesa jogou muito bem. O ataque terrestre apareceu com o Mike Davis. Jogou bem. A gente tinha visto coisas boas dele no primeiro jogo e agora acho que ele fez um jogo bem consistente, passou das 100 jardas totais. Eu acho que também a linha ofensiva fez um trabalho razoável, né? Tem seus momentos em que ela simplesmente explode, mas é normal que isso aconteça. E, enfim, eu acho que o Seahawks vai brigar até o final por essa divisão, né? Eu acho que ainda está sonhando para pelo menos pegar uma segunda vaga geral na conferência, mas acho que aí já é um pouco mais difícil. E o Eagles eu não vejo que muda nada. Continua ali brigando pelo primeiro lugar da NFC. Tem um time muito forte, eu acho que vai brigar até o final nos playoffs pela conferência. Só fica esse ponto de interrogação, né? Contra times mais fortes, mais experientes, né? Precisa apresentar um futebol melhor. Foi a melhor partida de Seattle, acho que em termos de todo o time jogando completo, né? Até porque enfrentou a melhor equipe da NFL. Então, era meio aquela partida que a gente esperava de Seattle para voltar a acreditar nesse time, né? A gente falou muito esse ano que, óbvio, Seattle tem talento, é um time que sempre vai ser muito competitivo, mas não tá mostrando o mesmo nível de equipes que a gente considera candidatas a Super Bowl. Essa é uma partida que já coloca Seattle em um patamar diferente, né? Gostei muito da defesa, apesar de uma ou outra falha ali no segundo tempo, no geral a secundária lidou muito bem contra esses recebedores do Eagles, né? A equipe também acho que teve um pouco de dificuldade, geralmente o Eagles solta algumas bombas, ontem a equipe não conseguiu fazer isso e nem os passes curtos funcionaram, né? A proteção e a cobertura dos corners e da secundária do Seattle foi muito bem feita ontem, a equipe estava... E aí eu acho que entra um pouco do que o Caio falou, eu acho que Seattle ontem estava muito mais concentrado que Philadelphia. Philadelphia, obviamente, é uma equipe que ainda briga pela primeira posição geral da sua conferência, mas nesse momento ela sabe que já está nos playoffs. Seattle está numa briga muito forte contra outras equipes, então ontem era um jogo de vida ou morte para Seattle que não era para Philadelphia, então acho que isso fez um pouquinho de diferença nessa questão da vontade dos times. Mas o que eu acho que pra mim o que falta pra Seattle mesmo é ter um jogo um pouco melhor da sua linha ofensiva, pra não precisar que o Wilson corra tanto, de vez em quando ele corre demais, não sei se é o estilo dele também, porque ele é um quarterback meio impaciente ali no pocket, ele não espera tanto. Se ele vê que tá um pouco pressionado, ele realmente acaba saindo e eu acho que isso pode atrapalhar, causar alguma lesão também, a gente nunca sabe, né? Eu acho que sempre que você puder
evitar esse contato, essa corrida é melhor, mas funciona, o Wilson consegue, né? Não tem por que mudar também. Ontem foi assim de novo. Mas eu acho que é uma vitória muito mais importante, diz muito mais sobre Seattle do que sobre o Eagles. Acho que o Eagles, como o Michel falou, mantém o mesmo nível, uma derrota interessante para você corrigir alguns erros, né? Ver também algumas falhas, mas... Pode errar, né? Exatamente, a equipe tem uma baita gordura aí nessa temporada, né? Então era hora de errar. Agora, Seattle mostrou muita coisa boa, mostrou uma concentração, um nível de entrega que a gente não tinha visto até agora. Só acho que a equipe ainda precisa melhorar um pouquinho no seu jogo ofensivo, principalmente na linha ofensiva. Mas é um time muito competitivo, né? E em casa a gente sabe que Seattle é sempre uma equipe muito difícil de ser batida. Bom, e agora então vamos falar aí sobre a vitória do Patriots, né? Mais uma vitória aí na conferência também, não é uma grande surpresa, né? Contra o Buffalo Bills. Foi uma partida até curiosa, na verdade, né? Apesar do placar ali, o Bills só fez 3 pontos, realmente o Patriots sobrou, mas a partida em si não foi uma das melhores partidas do time, né? Acho que na defesa, sim. A defesa realmente jogou muito bem. O Bills não conseguiu fazer quase nada, né? A única arma ali era realmente o jogo terrestre, mas que também não teve nada acima da média, né? O Tom Brady acertou 21 de 30 passes, 258 jardas, mas não lançou nenhum touchdown, né? Foi interceptado ainda por cima. Os 2 touchdowns que o Patriots fez ao longo da partida foram com o Burkhead, né? De corrida. Acho que um ponto muito interessante desse time é que realmente ele tá vencendo de várias formas, porque não contou com essa partida tão boa, vamos dizer assim, do Tom Brady, apesar de não ter sido ruim também, mas, de novo, 191 jardas terrestres. Nos últimos 3 jogos é o terceiro melhor time em jardas terrestres da NFL. Isso é uma coisa muito surpreendente, porque não é a característica do Patriots de jeito nenhum, né? E acho que a defesa é o principal ponto, né? 3 pontos só, então é o melhor time da liga em saldo de pontos nos últimos 3 jogos, são 21 pontos de saldo. Acho que isso é um ponto muito importante, né? E é o melhor time da liga também em pontos contra. É o que menos tomou pontos em média nos últimos 3 jogos, foram só 9,8. Então, realmente essa defesa, apesar de tomar várias big plays, né? A gente vê a torcida do Patriots reclamando que volta e meia os caras acertam um passe de 30 jardas, uma corrida de 20, mas acho que isso é uma coisa que não tem como evitar, não tem como você ser perfeito. Mas tomando 9,8 pontos por jogo é muito pouco, né? Realmente é muito pouco. A defesa do Patriots só não é a melhor defesa desde o começo da temporada por causa dos primeiros jogos. Se tirar aqueles primeiros jogos, ela é a melhor defesa em termos de pontos, igual foi ano passado. Então dá pra perceber que realmente todas as correções possíveis foram feitas. Acho que o time tá cada vez mais pronto para de novo entrar nos playoffs, obviamente como um dos favoritos, ao lado dos Steelers ali na AFC, né? Penso que difícil fugir dos dois, né? Claro que a gente nunca sabe, porque playoff, mas do jeito que tá. E realmente o Buffalo Bills é um time complicado, né? O Taylor, de novo, 65 jardas só para ele. Até foi substituído no decorrer da partida, né? E realmente só funcionava o McCoy ali correndo. E difícil. Eu acho que o Bills provavelmente fique de novo pelo caminho, né? O Patriots, como você falou, tá ganhando de várias formas. E, de novo, o ataque terrestre funcionou muito bem. Eu tinha falado também como eu gosto do Dion Lewis, né? Ele teve boas corridas nesse jogo também. E é complicado, né? Se o Patriots joga muito bem com o Tom Brady e se esse jogo terrestre se estabelecer até o final, fica muito difícil parar esse ataque. Porque de uma forma ou outra vai acabar funcionando. Não foi um grande jogo do Tom Brady, mas não precisou. E a defesa realmente tem jogado muito bem. Foi um jogo difícil, né? Nesse jogo, sim, o Patriots não foi bem na Red Zone, por exemplo. Foi várias vezes lá e acabou não marcando tantos touchdowns. No primeiro tempo, né? Ali no primeiro e segundo quarto. Acho que também mérito da defesa dos Bills, né, que conseguiu parar esse ataque dos Patriots até certo momento, mas o time do Patriots no geral é muito melhor. A defesa tá mais concentrada, tá jogando melhor. O ataque também. E dos Bills é insustentável um ataque ter esses números lançando a bola. Um quarterback não pode terminar um jogo com menos de 100 jardas. Então... 65 é sacanagem. E não é o primeiro jogo que acontece isso. Exato, então não é um time que não vai conseguir chegar nos playoffs, porque nem a defesa consegue segurar. É uma defesa que está tendo problemas contra o ataque terrestre, de novo aconteceu isso. Né? Contra o jogo aéreo até ela consegue funcionar em alguns momentos, mas é um time que é limitado.
É um time limitado. Tem bons valores, mas é limitado, então nesse momento eu não consigo ver mais esse time indo para os playoffs, mesmo tendo que pegar 2 vezes os Dolphins. Né? A tabela favorece, mas por time eu acho que não tem condições nesse momento. Não. Eu acho que o Bills, né, a gente falava isso nas últimas semanas, todas as coisas que aconteceram ali com o Bills, essa troca de quarterback, questão do Taylor tal ou não motivado, né, eu acho que tudo isso faz muita diferença e também acho que a equipe acabou dando adeus aí a chance de qualquer chance de playoffs, né, ontem o Benjamin não jogou de novo, então, assim, não tem armas, né, não tem armas, a gente sabe que a única arma é o McCoy, eu acho que isso torna tudo mais fácil para marcar. Então o ataque dos Bills, que já não era muito forte, eu acho que não tem mais nenhuma arma interessante para esse de temporada, apesar realmente da tabela ser uma tabela interessante, mas a equipe realmente nem a defesa está funcionando, né? Então o Bills, infelizmente, para a torcida que há muito tempo espera que a equipe vá para os playoffs, não parece... vai ter que esperar mais um pouco, porque não parece ser esse ano. E do lado dos Patriots, acho que o destaque realmente é essa forma de vencer uma partida quando o ataque não vai tão bem, quando falha na end zone, né, na questão dos passes, com o jogo corrido. Né? O jogo corrido dos Patriots não tem nenhum grande corredor, nenhuma estrela da NFL, mas é um jogo corrido que vem jogando muito bem, a linha vem funcionando muito bem, eu acho que o Patriots é isso, né? O Patriots sempre foi uma equipe muito bem treinada, muito mais focada na qualidade coletiva do que na parte individual, tirando o Brady, né? E a sua defesa também, acho que a defesa do Patriots está jogando muito, muito bem. Vem bem enquanto o jogo aéreo e o jogo corrido também, então mostra que a equipe está pronta realmente aí para chegar longe, né, nessa temporada, nessa conferência. Só o destaque negativo, o Gronk, né, que acabou sendo suspenso, né, foi confirmado hoje, ele não joga contra... Sorte que ele não joga contra os Dolphins, né, que é o próximo jogo da equipe, e não contra os Steelers, porque tirando o próximo jogo, próxima semana já é o principal duelo dos Patriots nesse fim de temporada. E um lance bastante... que não é até comum do Gronk. Ele é um jogador muita paixão, a gente sabe disso, ele é um jogador extremamente competitivo, mas foi um lance que ele perdeu a cabeça, e acho que ele mesmo sabe, né? E pediu desculpa já, acho que é uma questão que já ali dentro dos Patriots também vai ser bem encaminhada, porque ali é um time extremamente profissional. Mas a sorte é que ele não vai jogar contra o Dolphins. Não acho que também contra os Dolphins a falta dele seja igual do que seria contra os Steelers, por exemplo. Mas o Patriots segue muito forte e o Bills, na minha opinião, eu acho que parece ser de vocês também, não vai para os playoffs de novo, não. Bem difícil. Então agora vamos pro último, né? Vamos pro último jogo aí, pelo menos desse vídeo, depois a gente retorna aí com aquele vídeo de 1 minuto. Lions e Ravens, né? A gente, de novo, pelo menos eu e o Michel confiamos no Lions, o Marcão não. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que todos nós erramos. Porque durante o vídeo a gente fala o seguinte, a nossa lógica, a minha e a sua, era que o que ia desempatar o jogo ia ser o quarterback jogando bem. E o Marcão falou que não ia ser o quarterback que ia decidir o jogo, e sim a defesa. Mas eu não concordo, eu acho que justamente foi o quarterback que jogou melhor que venceu o jogo, e foi o Flaco que jogou melhor. É óbvio que eu tô brincando aqui, porque realmente a defesa do Lions é muito ruim. Acho que esse foi o ponto principal do jogo. Tanto que o Flaco jogou como se fosse um dos melhores quarterbacks da liga, né? Lançou 1 trilhão de bolas longas, pra tudo passava. Tudo passava, era bizarro, terceira descida. Ainda no final das contas parece que não, porque o Ravens acho que terminou com 50% em terceira descida, perto disso. Mas no começo do jogo, realmente ali nos 2 primeiros quartos, todas as terceiras descidas possíveis o Ravens passava, e fácil, assim, era passe de 20 jardas, corrida, realmente a defesa do Lions não conseguia fazer nada, e como a gente disse nos outros vídeos, né, quando o Stafford não consegue jogar, aí não tem jeito, né, no primeiro quarto o Lions não fez nenhum ponto, né, no primeiro e segundo quarto, ainda teve interceptação, fumble, então realmente não funcionou de jeito nenhum. O ataque a gente já sabia que não funcionava, a defesa é péssima. E acho que agora oficial, né, o Lions ficou pelo caminho, agora era a última chance de vencer todos os jogos. Não venceu, então já era. E o Ravens, pelo contrário, provavelmente vai para os playoffs, né? Eu creio que vai. Acho que vai, sem querer desmerecer essa equipe dos Ravens, mas você não pode levar 44 pontos desse time. Não do até então pior time lançando a bola. É muita coisa. Então mostra como essa defesa é muito deficiente. Ela não conseguiu pressionar o Flaco, não teve sacks, não conseguiu interceptar, não fez absolutamente nada. O Flaco estava
muito confortável ontem, lançando a bola, principalmente pro Wallace, né? Acho que é o seu principal alvo ali. O próprio Collins também correu muito bem de novo, muito, né? Tá jogando muito bem, é um running back que tem ajudado muito o time ali correndo, né? Principalmente por fora, recebendo também tem ajudado a equipe, então é um alvo bastante interessante dentro desse ataque, e a defesa dominou. É isso que a gente esperava, o ataque a gente não esperava tanto, mas a defesa com certeza, os turnovers ajudaram demais esse time, pressionaram muito, pressionaram ainda mais uma linha ofensiva que é muito fraca, né? A gente fala isso toda semana, que é bizarro, né? Você dá o maior salário da NFL pro Stafford, mas você não dá proteção para ele. Isso não faz o menor sentido. Então, e ele saiu machucado ontem. Né? O Stafford... ele aguentar até aqui da temporada é surpreendente, né? Você precisa dar proteção para ele, o mínimo possível. O Stafford não é o Russell Wilson que consegue correr o tempo inteiro. Ele é um quarterback um pouco... Ele é móvel, ele consegue correr ali, mas não do mesmo jeito. Então, eu acho que é um time estagnado, né? É um time estagnado, não sai disso. Uma defesa frágil, um ataque que tem bons valores técnicos ali, mas que também não consegue evoluir. Eu acho que o questionamento em cima do técnico é muito justo. Eu acho que tem que ser a última temporada dele, tá na hora de pensar em... Eu acho que tem que mudar tudo. Coordenador ofensivo, defensivo, treinador... Pega o exemplo do Rams, pega o exemplo do 49ers, apostem em mentes mais jovens. E dá tempo, né? Porque o time diferente do Rams e do 49ers já tem algumas boas armas. Tem um quarterback, por exemplo, não precisa começar dali, então... Exatamente. Eu acho que não é um time que vai para os playoffs, a mesma coisa dos Bills, mesmo com a tabela fácil. E o time do Ravens é muito possível que vai para os playoffs. E é um time que ninguém gosta de pegar nos playoffs, mesmo sendo um time que não consegue encantar, é um time muito chato e é o famoso time cascudo, né? Se tem um time que ninguém gosta de jogar nos playoffs, é esse. Meu Deus. Exatamente. Eu acho que nos últimos anos, né, por tudo que o Stafford representa, por tudo que ele tirou aquele time 0-16 do Lions para colocar num time relevante da NFL, eu acho que a gente meio que superestimou essa equipe. Porque, tirando ele, realmente não tem mais nada lá. Não tem mais nada que realmente faça diferença, principalmente na defesa. E quando você não tem uma defesa para dar esse suporte pro seu quarterback, ainda mais uma conferência como essa, você não consegue chegar longe, né? E esses alguns anos que ele conseguiu levar a equipe para os playoffs foram sempre atrás dos Packers. A equipe nunca conseguiu ficar na frente do Packers, né? O que é aí já mostra também que você tem um quarterback, mas você não tem uma equipe suficiente para brigar com os principais da sua conferência. E nesse ano eu acho que tá mostrando que realmente você não ter o resto do time é muito complicado. E é capaz de ficar atrás do Packers de novo, né? Exatamente. Ainda mais nesse ano sem o Rodgers, né? Então, eu acho que o Lions a gente acaba jogando muita expectativa por causa de realmente tem um quarterback acima da média, um quarterback que você deu um contrato gigante, né, no último ano, e exatamente como o Caio falou, acho que é uma peça que a equipe tem que começar a criar uma equipe ao redor dele. Então talvez acho que também, eu nunca sou muito a favor dessas mudanças, mas eu acho que nesse caso é uma boa. Eu acho que tem que começar meio que do zero, mudar a linha ofensiva, contratar alguns outros jogadores, outro estilo de jogador, porque senão o Lions também, como o Michel falou, vai ficar estagnado, né? É uma equipe que tem alguns bons jogadores, principalmente um bom quarterback, e eu acho que quando você tem um bom quarterback, você tem que ser mais inteligente nas suas mudanças, mais inteligente na forma como você lida com o seu time fora de campo, e não é isso que vem acontecendo. O Lions, por incrível que pareça, vem caindo de produção nos últimos anos, né? A gente achava que depois de ir para os playoffs a equipe ia subir de nível, e não é o que está acontecendo, principalmente nesse ano. Esse ano foi muito abaixo do que a gente esperava. Então, muito complicado para o Lions, que eu também acho que não vai para os playoffs de novo. E sobre os Ravens, né? É uma equipe que, diferente dos Vikings, que também tem uma grande defesa, mas um ataque que a gente não confia. O ataque do Vikings a gente confia muito mais. Mas é uma equipe que sempre vai ser competitiva, né? E só que é aquela coisa, fez bons jogos em termos ofensivos contra equipes muito fracas, contra o Packers e contra a equipe do Lions agora, fraca na questão da defesa, que é muito fraca. Então é muito difícil a gente acreditar no Ravens vencendo nos playoffs, mas é uma equipe que com certeza pode complicar, ainda mais porque pode enfrentar um Jaguars, pode enfrentar um Raiders, um Chargers, que são equipes talvez mais fortes, mas que a gente não confia tanto. Mas é importante para a torcida do Baltimore que a equipe está crescendo no momento certo da temporada. Ao seu estilo, sem encantar, mas crescendo, e tem tudo para ir para os playoffs, né? Principalmente vencendo em casa, que é muito importante. Então, Baltimore ao seu estilo, com o Flacco fazendo algumas boas jogadas, mas não sempre, né? Eu acho que vai ser esse estilo daqui para frente, até ele se aposentar.
Mas é uma equipe chata que sempre vai ser chata, principalmente nesses jogos contra essas equipes mais fortes, né? Vamos ver agora, na próxima rodada a equipe enfrenta o Steelers, então vamos ver. Caso complique esse jogo contra o Steelers, acho que já mostra aí que talvez o Baltimore é um pouco melhor do que a gente espera, mas por enquanto, né, é só uma equipe chata mesmo. E é isso aí, foi então o nosso vídeo aí das principais análises dos jogos da 13ª semana, e fiquem de olho aí no próximo vídeo que já logo sai sobre o restante aí, né, da semana, que teve várias coisas interessantes. Muito obrigado.